Olá, Silvana! Oi, tudo bom, Angélica? Tudo bem? Eu gosto muito daquilo que tu sempre diz, né? Em parte cremos, em parte profetizamos. Aleluia! Então, vamos lá para mais um podcast Emuná, seu podcast sobre fé, espiritualidade. E hoje é um tema muito importante que a gente fala tanto, né? Mas que muitas vezes nós ficamos em dúvida, ou pelo menos no começo da nossa caminhada, é algo que as pessoas perguntam muito, né? Como orar? E hoje nós vamos nos debruçar um pouquinho sobre esse tema. Sim, até os discípulos tinham essa dúvida, Lucas 11:1, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Muito bom, bah, muito bem lembrado, né? Até os discípulos tiveram essa dúvida. Isso aí, Uhum. falar com o Pai, né? Então, Sim. muitas vezes a gente um jeito específico, né? É claro que assim, ó, o que eu sempre digo, nós somos um corpo, né? Então, uns são unha, outros são coração. Então, eu não me proponho a dizer o que eu sou, né? Porque a gente vai construindo, eu, pelo menos na minha caminhada, são 30 anos, né, que eu conheço Jesus, então, eu vejo que Deus me usa de um jeito que surpreende a mim muitas vezes. Então, eu vou falar aquelas coisas que estão na palavra, mas que Deus faz comigo, né? Então eu não sei tudo sobre oração, né? Eu sei que eu tenho que declarar a palavra de Deus, né? Deus fala comigo para declarar no tempo presente. Deus fala comigo que na palavra dele diz que a gente precisa declarar a palavra dele, né? Até quando tu falaste assim, em parte conhecemos, em parte profetizamos, veio aquela música que é da palavra, que agora me escapou. Hoje eu tô assim. Mas, enfim, que a gente precisa declarar aquilo que a gente quer experimentar. Ah, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos Deus nessa terra. Deus quer fazer a obra dele através de nós, né? Então, Sim. nós precisamos, sim, declarar, né? Então, o Hagen aqui nessa nossa inspiração de devocional que ele tem, ele diz assim, que alguém já disse, para as pessoas é mais importante aprender a orar do que conseguir formar-se numa universidade. Não quer dizer o Hagen aqui que as pessoas não devam estudar, sim, as pessoas tendo possibilidades, tendo condições, tanto faculdades mentais, cognitivas, quanto econômicas, e situacionais podem e precisam de uma universidade, com certeza, e isso é bênção, quanto mais o corpo for equipado, melhor, né? Sim. Mas, acima de tudo isso, oração. Eu lembro quando eu comecei a faculdade de psicologia, que eles falavam muito que eu não poderia falar de Deus no consultório. E eu disse para o Paulo, meu marido, eu vou ter que desistir da faculdade. Ele disse, não, espera mais um pouquinho que Deus vai te dar uma estratégia. E aí eu descobri que eu não posso propor Deus entrar na história, mas as pessoas por si só acabam colocando Deus na equação. É incrível. Então eu posso falar sobre Deus na minha vida, tão logo assim que a pessoa fale sobre Deus na vida dela, sobre as crenças dela. E bem dizer, assim, eu já atendi até ateu, né? E não é fácil, né? Mas se o Senhor ele colocou esse ateu comigo, é porque ele tinha um propósito e teve um bom propósito, teve um bom final. Levou mais de ano, levaram uns 2 anos, mas o rapaz me encontrou na frente da minha sala de oração e recebeu Jesus. A gente nem estava na sessão, viu? A gente estava fora da sessão, então Deus oportunizou e Ele oportuniza sempre, né? Então, realmente, eu dei essa volta toda para dizer que a gente precisa mesmo orar em todo o tempo sobre todas as coisas, e oração é isso, é conversar com Deus, né? Apresentar a Ele a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, profetizar sobre as nossas vidas, né? E isso faz parte do aprendizado de oração, é falar com Ele, né?
Sim, muito bom. Tanto que lá em Mateus, né, quando Jesus, né, fala, ensina a respeito, que também está em Lucas 11, que a Silvana estava falando, a respeito da oração, ele nos orienta claramente, e a oração mais conhecida, universal, mesmo quem não crê em Deus, né, Uhum. já sabe ou recebeu em algum momento, né, claro que existem pessoas que provavelmente podem não conhecer, mas de forma geral todo mundo conhece, que é o Pai Nosso. O Pai Pai Nosso, Nosso. ele é um guia, ele é uma estrutura que Jesus nos deixou para orar, né? E aí Jesus traz ali em Mateus 6, versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, oração é um momento de intimidade, é um momento secreto. É claro que a gente pode e vai orar em público, como aqui no podcast a gente ora, mas o Espírito Santo vai atingir individualmente nessa oração as questões específicas de cada uma. Nós não sabemos quem está ouvindo, pelo que está passando, o que está acontecendo, ou como que essa palavra pode impactar. Mas o Espírito Santo de Deus conhece, então é um trabalho individual, singular, né? E aí, então Jesus orienta entrar no seu quarto, fechar a porta e orar com o pai que está em secreto, que esse pai que te vê em secreto dará a recompensa. O que ele está dizendo, né? Esse quarto não é só o nosso quarto de dormir, é o lugar que nós podemos nos sentir protegidos para conversar. Tipo assim, ó, deu um problema lá no trabalho, né? Como a gente já falou aqui no podcast, vai no banheiro, o banheiro é teu quarto secreto. Fala e diz, Uhum. pai, tu viu, aconteceu esse problema. Deus é onisciente? Ele sabe o que aconteceu? Sabe. Mas é muito interessante que quando a gente comunica, nós estamos entendendo de uma forma melhor, né? Que é que nem terapia, falando a gente se ouve. Quando nós, por exemplo, estamos orando, nós estamos nos ouvindo de novo e estamos colocando Deus na equação. É muito mais para nossa consciência, né, e para nós do que para Deus. Embora Deus, sendo colocado, ele pode ter liberdade para agir, que é um outro ponto que a gente vinha conversando antes, né, Silvana? Sim, é como ativasse, né? Uhum. É o ativar do poder divino, né? O Espírito Santo está em toda a terra, né? Mas a gente precisa ativar o poder, né? Tanto a gente se ouve quando a gente vai para o lugar secreto e coloca o pensamento para Deus. Deus, olha só, estou com dificuldade com meu colega me olhou feio, Senhor, será que eu fiz alguma coisa errada? Senhor, lá estou eu me condenando de novo, me auto-justificando de novo, me examinando de novo. Me ajuda, Senhor, que não seja eu o centro, mas que eu possa entender. Sai todo o mal daqui, sai toda a falha da comunicação. Isso é um jeito, né, de resolver uma crise no trabalho, por exemplo, né? Acontece isso o Perfeito. tempo todo, que a gente possa colocar isso em oração, e eu digo que ter um lugar que a gente se acostuma a orar, também isso acaba transbordando para todo o nosso viver, né, porque a gente, aprende, eu não sei se eu já falei isso, acho que não, mas muito importante para mim foi que eu achava muito difícil toda a tarefa manual doméstica, né, tanto que a minha maior motivação era ter um trabalho que onde eu pudesse pagar alguém para fazer meu trabalho doméstico. E aí Deus me ensinou a fazer louvando a Ele. Então eu lavo a louça cantando, não preciso cantar com a boca, muitas vezes eu canto só no meu interior, porque às vezes as pessoas estão chateadas, né, ao redor da gente, né, às vezes a pessoa está dormindo, às vezes a pessoa não está afim daquela tua alegria toda, né, então eu fico só dentro do meu coração, orando, cantando, né, aclame ao Senhor, hoje está essa, toda a terra e cantemos. Eu, desde que eu acordei, eu tô com essa hoje. Então, eu estava lavando louça, estava aparando um prato que hoje um abençoado botou lá o prato meio, meio mal colocado, eu peguei o prato no pulo, assim, ele não quebrou, então, quebrou outro, né, mas aquele que eu aparei não quebrou. Mas, enfim, e eu estava cantando no meu interior, né, não estava barbada, né, tanto que a gente atrasou para a nossa gravação hoje, mas são as coisas que acontecem na vida da gente, a gente
tem outras pessoas que moram na mesma casa, as pessoas têm dificuldades diferentes, cada um de nós está num nível de consciência diferente do outro, e essa alteridade, né, essa diferença de altura de consciência, não precisa ser um problema, né, pode ser um motivo para te orar mais, e tu louvar mais, e ter sempre esse transbordamento de louvor no teu coração. O teu coração é o altar, né. Sim, muito bom. E então, orar em tempo todo é estar comunicando, colocando diante de Deus todas as situações, colocando Ele na equação o tempo todo. E também ali em Mateus 6, versículo 8, né, versículo 7 e 8, na verdade, Jesus fala que orando não usem vãs repetições, né, porque como os gentios, que eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Acho que isso é muito, muito relevante. Às vezes a gente precisa repetir algumas coisas para nós, mas Deus ele não quer uma oração pronta, feita, repetida. Assim como, né, eu gosto muito daquele exemplo, né, das mães que repetem muitas vezes a mesma coisa. Eu lembro da minha mãe falar coisas para mim, mãe já me falou isso 1000 vezes. E a minha mãe, eu falei 1000 vezes e tu ainda não aprendeu. Então não era a repetição da minha mãe, né, ou seja de quem for, ou às vezes a minha repetição ali com meu marido de algo que eu quero, que vá transformar aquela relação. É aquilo sendo colocado com sinceridade e coração. Então, Sim, isso é muito importante. Muitas vezes, né? Eu sei que tem muitas pessoas que nos ouvem, que também vêm de outras religiões, outras igrejas, em que a gente é muito instruído num ritual religioso de entender que orar é como rezar, como repetir. E não é uma sim. repetição. Assim como eu não quero que nenhuma pessoa chegue para mim e diga uma frase pronta, eu Uhum. quero que ela se comunique de forma aberta, de coração, da mesma forma Deus quer a nossa comunicação, com as nossas Sim, palavras, com aquilo que nós temos para oferecer. sim. Abre um leque muito grande, tu abriu 20 janelas ao mesmo tempo com essa tua fala, aqui na Sim. minha mente, porque aí vem o jejum na minha cabeça, né, e Uhum. tu sabe que, eu não tenho problema para fazer dieta, se eu for tirar alguma coisa para mim, talvez seja o café, né, mas eu até nem sei te dizer o que é que eu mais amo, né, porque se o Senhor me disser qualquer coisa, ele me ajuda a fazer. Eu sempre coloco ele na equação, né? Então, Uhum. se ele disser assim, olha, é chocolate, chocolate nem faz parte das minhas grandes delícias. Eu acho que é o cacetinho. E o cacetinho, assim, ó, por nutricional, na minha vida de nutrição, eu descobri que ele não me ama, então eu risquei ele do meu caderninho, só de vez em quando eu como um cacetinho. Então, eu vejo assim, ó, que o jejum, ele, para muitas pessoas é muito importante, né? Só que como eu coloco Deus nessa equação, então para mim eu não sou uma pessoa boa para falar de jejum. E outra coisa que eu vejo, assim, é que a nossa oração, por exemplo, a minha maior petição, eu digo Deus, porque ele já me disse, eu sei a hora certa. Então, eu tomo isso para todos os meus pedidos. Então, Uhum. para te ver, né, cada um de nós tem uma função no corpo, eu só posso falar dessa minha, porque tem pessoas que gostam muito de fazer jejum e muito de fazer, como é que diz aquela 20 dias de propósito, né, 20 dias de propósito para isso, 10 dias, eu não estou negando, só que para mim eu só posso falar do meu nível de consciência com Deus, né, o meu nível de Sim. consciência com Deus é diferente, então eu vou falar dele, né, então desse é assim, eu digo, Deus, olha, tá difícil isso, para mim é assim, tá, que eu oro. Senhor, olha, por exemplo, uma vez eu tinha uma pessoa muito difícil, que eu tinha que ver 3, 4 vezes por semana, não era muito que eu tinha que ver, mas a pessoa me tratava mal, me olhava com maus olhos, eu dizia, olha Deus, eu não posso pedir que essa pessoa saia desse emprego, porque eu não sei se ele vai ter condições, é uma pessoa de idade, né, eu não sei se ele vai conseguir ter outro emprego, então não estou te pedindo que tu desempregue ele daqui, mas assim, eu não sei se agora tem que acontecer alguma coisa, me constrange, ele parece que não gosta de mim mesmo, né, tem alguma coisa nele que não dá certo comigo, então no nome de Jesus que ele seja liberto, que ele se converta, que ele te conheça, e olha, aconteceu uma situação, né, que morreu um colega nosso, e ele, para o meu constrangimento com o colega, porque eu gostava muito desse colega que faleceu, ele ficou super meu amigo.
Deus usou essa. Então, às vezes, as nossas orações são respondidas de um modo que a gente não imagina, né? Mas que a Sim. gente consiga colocar e não se afligir por aquilo. Então, eu acho que quando a gente ora, a gente trata muito mais com a gente do que com a situação. Porque Sim. eu não pedi qualquer coisa para afastar de mim aquele cálice, né? Eu não disse, Deus, me afasta esse homem daqui, ele não sei o quê, ele está me maltratando, ele não está fazendo o trabalho dele. Eu tinha milhões de motivos para reclamar dele, né? Mas eu quero dizer é que Deus. E aí Uhum. eu tive paciência, fiquei orando, continuei orando pela situação. Eu dizia, Senhor, no nome de Jesus, haja libertação. Mas principalmente eu vi que o que tratou comigo foi a minha paciência com relação ao maltrato, Uhum. né? E isso é muito interessante. Na nossa oração, Deus trata muito conosco e às Uhum. vezes menos com o outro, né? No Sim. tempo oportuno, Deus tratou com ele, mas levou um tempo, eu não lembro agora quanto tempo, porque como ele tratou com a minha paciência, então isso foi irrelevante o tempo. E é isso que eu acho legal, entende? Porque quando a gente bate sem cessar, eu quero, sei lá, um carro novo, eu quero um carro novo, eu quero um carro novo, eu faço um propósito, e eu faço jejum, e eu faço oração, e eu faço 10 dias de. Tu entende? Na verdade, aquilo está quase sendo teu Deus, Uhum. né? Então, Exato. a tua necessidade não pode ser o teu Deus tem nome, Pai, Filho, Espírito Santo, Yahvé, né? Uhum. Exatamente. Então, trazendo de forma didática aí para quem está nos ouvindo, né? Jejum, como a Silvana citou, né? Não é o nosso tema hoje, mas jejum é algo que Deus nos deixou para. É uma forma da gente matar a nossa carne, né? Isso, Não deixar com que o nosso desejo, com que a nossa vontade sejam superiores ao nosso espírito, que a voz de Deus seja maior. Então, o jejum ele não é uma barganha com Deus, é uma forma de tratar a nós mesmos, assim como a oração. Só que cada um tem um funcionamento. E é isso, né, Sil, que tu estava trazendo para nós. O teu funcionamento, isso. a forma como tu ora, como tu fala com Deus, como tu te comunica e como ele te responde é uma. E cada um tem, até uma mãe, né? Isso. A mãe tem Uhum. jeitos, nós somos em 3 irmãos. A minha mãe é uma com cada filho. Cada filho Uhum. ela tem uma comunicação ou tem uma resposta, um jeito, porque cada um tem um que fica mais bravo, tem que falar com mais cuidado, tem outro que tem mais liberdade. Então, assim, Deus também ele tem uma forma específica. Então, que a gente possa falar, né, com o coração aberto, falar de forma muito específica. E vamos orar sobre isso, então. Isso aí. Então, nunca o nosso podcast tem qualquer objetivo de crítica ou de julgamento. O que acontece comigo, eu sou Uhum. uma parte do corpo, tá? Então, no nome de Jesus, cada um, Pai, possa perceber qual é a sua parte no corpo, né? Porque a multiforme sabedoria de Deus se manifesta através de cada um de nós de um modo diferente. E essa alteridade possa ser orada, essa alteridade possa ser bem-vinda, que nós nos olhemos sempre com bons olhos e tudo aquilo que desagrada a nós do comportamento do outro possa ser colocado em oração. Se é uma dificuldade do outro, a gente diga, Senhor, ajuda, né? Mas se for uma dificuldade nossa, Senhor, ajuda-nos. Quem tiver errado aos teus olhos, Senhor, faz com que nós sejamos mudados. Se a outra pessoa, ela, se eu seja mudado, que a gente se disponha a ser mudado, né? Mas que isso seja colocado em oração, Paizinho, no nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, todos nós sejamos conforme o teu caráter e não conforme os nossos achismos, julgamentos e críticas. Todo julgamento, toda crítica caia por terra e que o nosso podcast possa ser um farol, né, entre tantos outros faróis. No nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. Senhor, nos colocamos diante de Ti, as nossas necessidades, que cada um aqui hoje possa colocar as suas para Ti, também possa Te agradecer por tudo que Tu tens feito, que nós possamos desenvolver essa intimidade contigo, compreendendo que oração é construção de frase, oração é um conjunto de palavras e que nós possamos expressar aquilo que está no nosso coração, que tu já conhece, mas que nós nos ouvindo ao falar contigo, nós desenvolvamos intimidade
para que a oração construa em nós tudo aquilo que tu já escolheu para a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém, que essa unção se renove a cada um que ouvir, seja atingido pelo amor, pelo fruto completo e resplandecente do Espírito Santo de Deus. Amém. Fica No ligado, nome de a gente Jesus. vai ter o episódio 2 de como orar. Então a gente vai seguir, vai trabalhar mais especificamente sobre a orientação de Jesus sobre oração. E curte, compartilha, te inscreve no canal e segue aí nos acompanhando. Até a próxima. Então, esse foi o episódio 27, para quem quiser procurar o próximo, que vai ser o 28, também a continuação de oração. Então, esse é o 27. Perfeito. Até a próxima. Até a próxima.